Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda edição de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. STF já dá sinais de que vai barrar o projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro, se ele for aprovado pela Câmara dos Deputados. Mas como assim barrar? Não tem nada de inconstitucional na tramitação do projeto de lei, mas os caras disseram que vão barrar e acabou. Será mesmo que ainda estão pensando do mesmo jeito que antes? É o que vamos saber no programa de hoje, mas antes precisamos que você preste atenção no recado de nosso apoiador, que é muito importante para nós. É rapidinho e a gente volta logo depois. Até já. Hoje eu não sinto mais nada, nem na ponta dos dedos, não sinto mais dor nenhuma, mesmo um milagre mesmo, né? Como eu achei que era um milagre, eu me enganei bastante. E sei que tem muitos irmãos que ouvem e pensam assim, meu irmão, não é propaganda. É uma pura verdade. Tenho de agradecer a Deus por tudo isso. Hoje eu estou livre. Glória a Deus, aleluia. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez estar aqui para falarmos desse produto sensacional que vem trazendo isso, transformação para a vida das pessoas. E você acabou de ouvir mais uma pessoa que hoje não depende de remédio, mais uma pessoa que hoje não sofre com dores. E é isso que eu quero que você entenda, gente. Conviver com a dor é terrível. Hoje tem muitas pessoas que aceitam viver com dor, com medo de cirurgia. E até mesmo porque não pode operar. Sabe por que não pode operar? Porque aí fica 3 meses de recuperação, 3 meses de pós-operatório, como é que trabalha? Como é que fica parado todo esse tempo? Não dá. Mesmo para quem é dona de casa, por exemplo, não dá para ficar todo esse tempo esperando, né, em casa, se recuperando. A vida do brasileiro é muita correria. A gente trabalha mais do que descansa. A gente passa mais tempo fora do que dentro de casa. Então você que tem uma rotina puxada e acabou se acostumando com a dor. Todo dia sente dor para trabalhar, sente dor para dormir, sente dor para descansar. Tudo você sente dor. Então, a partir de agora, eu falo pra você, a sua história, a sua vida, ela vai começar a mudar. Porque esse produto, o Articular, que ele vai colocar um ponto final nas suas dores. E é coisa rápida, tá? É um produto que dá resultado com 1 semana de uso. Mas, Andrei, tão pouco tempo assim já é o suficiente para eu poder sair dessa dor? Sim. 1 semana. O Articular, que ele é comprovado, tá? Segundo a Anvisa, Ministério da Saúde, os melhores órgãos de saúde do Brasil. Ele é comprovado que dá resultado a partir da 1ª semana. Mas, Andrei, por que esse produto ele dá resultado tão rápido assim? Simples. Ele tem uma fórmula, ele tem um composto que é indicado por todo e qualquer ortopedista. Olha só o que esse produto tem. Tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Você já ouviu falar do ácido hialurônico? Gente, olha só. Para quem tem desgaste no joelho, por exemplo, ou na coluna, ou no quadril, seja onde for, desgaste, tá batendo osso com osso. Antigamente, o povo fazia cirurgia, né? Você ia lá no ortopedista, faz a ressonância, descobre o desgaste, faz cirurgia, coloca prótese. Só que é o que eu falei, a prótese requer um pós-operatório. A prótese, se o seu corpo não aceitar, houver rejeição, quem sofre pro resto da vida é você. E também tem uma outra coisa que hoje é muito comum, erro médico. Por conta de erro médico, hoje pessoas perdem vidas. Então, pra que você vai se arriscar sabendo que existe um produto maravilhoso como esse, que já livrou mais de 3.200 pessoas da cirurgia? Gente, hoje tudo tem que ser feito pensado. Então, a melhor opção que você tem hoje para se libertar da dor de uma forma rápida, sem pagar um alto preço, é com Articular. E eu falo pra você, é resultado certo, é resultado garantido. Você que tem artrite, artrose, bursite, tendinite, escoliose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não tá aguentando mais tanta dor no seu cotidiano, não consegue trabalhar, a produtividade caiu, tem pessoas que quando chega em casa não quer saber da esposa, do marido, chega o final de semana, só quer ficar deitado, não tem mais força e energia pra nada. Não é essa vida. Não adianta a gente ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada, porque saúde não se compra. Se tem uma coisa que o dinheiro não compra, é a saúde. Então, gente, saúde se preserva. Se você tem dor, você precisa do Articular, que é um produto que dá resultado com 1 semana de uso. E atenção, hoje a promoção tá imperdível. Para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, hoje o desconto é máximo. É só você falar da mega promoção de hoje. Ligue agora e peça o seu Articular, que se livre das dores já na 1ª semana de uso. O telefone é esse aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, você vai ser atendido por um especialista, uma pessoa que entende no assunto, não é robô, não é inteligência artificial. E outra coisa, você será acompanhado, nós acompanhamos o seu tratamento e eu tenho certeza que o próximo depoimento, o próximo testemunho vai ser o seu. Tudo depende de você. Agora está nas suas mãos. Você aceitar
conviver com a dor ou você mudar de vida já na primeira semana de uso. Ligue e peça o seu Articular. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, atenção, ainda ganha de presente 2 pomadas com nanotecnologia de absorção. São pomadas premium, são pomadas de altíssima qualidade que penetram na última camada da pele, atingindo diretamente no foco da dor. Desinflama o seu corpo, tira inchaço das pernas e até para varizes é bom. Junto com as pomadas, ainda vai um aparelho de massagem profissional. Andrei, quanto tempo eu recebo em casa? No máximo aí uma semana você recebe o produto. E o melhor de tudo é que você não paga nada agora. Recebe primeiro e só paga só no final aí de março. Então, gente, aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, meu querido Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. E não tem jeito. Quem nasceu mesmo para lagartixa nunca chega a jacaré. Os caras da Praça dos Três Poderes em Brasília continuam pensando do mesmo jeito, mesmo com todas as tendências, revelando que o tempo vai fechar geral. Das duas, uma. Ou eles não conseguem enxergar a realidade que está bem à frente do nariz, ou por não terem mais opções, são obrigados a partirem para o abraço dos afogados. Ou seja, se juntam e se afundam mutuamente. Assim tem acontecido com essa turma, não só no Brasil, mas no mundo afora. E ao invés de amenizarem as consequências, é impressionante como jogam mais lenha na fogueira. É impressionante isso. Como é que querem apagar o fogo desse jeito? Será que não acreditam no futuro que se revela a cada momento? Continuam acreditando que vão continuar se dando bem, no perdeu mané e coisa e tal. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que vai pautar o projeto de lei que trata da anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Realmente não faz sentido uma pessoa que só estava ali para fotografar, turistando, receber a mesma condenação daquele que foi pego destruindo o relógio centenário do Palácio do Planalto. Não faz o menor sentido, se não for uma verdadeira perseguição política contra cidadãos de bem. A imprensa consorciada também continua atacando os que pedem a anistia, dizendo que os condenados tentaram um golpe que nem ela mesma consegue explicar com clareza por que não aconteceu. Mas a julgar do que vem sendo divulgado por Donald Trump e Elon Musk sobre as ações da nefasta USAID, os jornalistas que recebiam dinheiro dessa agência eram treinados para fazer e dizer exatamente o que esses jornalistas brasileiros estão fazendo e dizendo agora no Brasil. Coincidência? Quem sabe? E parece que eles vivem em um outro universo, mal acostumados, achando que nada vai chegar até eles. Que tudo o que está acontecendo lá fora é pura obra de ficção científica, como as películas de Hollywood, por exemplo. Todos defendem as ações da Suprema Corte para que digam não à anistia e que continuem condenando a longos anos de cadeia senhorinhas que não levantaram a mão para arremessar uma bolinha de gude sequer. Mas elas foram condenadas com ódio babando pela boca de quem as condenou. Os jornalistas brasileiros, assim como uma boa parte da classe artística, agem como os que condenaram Jesus e pediram a absolvição de Barrabás. Não importa se são mães de órfãos, de pais vivos. Não importa se famílias inteiras estão sofrendo por abusos de poderes. O que essa gente vê é a imagem do ex-presidente Bolsonaro em cada rosto dos que estiveram reunidos em frente aos quartéis generais. Essa classe de abusadores que entendem, ou melhor, que estendem o dedo para acusar o seu irmão, são hipócritas. Recebem verbas para fazer o que o domador exige que façam, como aqueles cães que latem ao menor sinal de comando.
se disfarçam de pessoas esclarecidas, mas são a representação da maldade em pessoa. E ainda acusam os outros de serem extremistas. Imagine só. Tentaram fritar a figura de um ministro do próprio governo que lutou para abrir a cabeça deles, ao dizer que é preciso cautela e muita prudência para se chegar à pacificação, e que a condenação dos envolvidos é um caminho turvo que precisa ser revertido. O ministro em questão foi José Múcio Monteiro, que já anda desconfortável com as atitudes do governo Lula há muito tempo. Em entrevista a um programa de uma rede aberta consorciada também e de militantes disfarçados, ele defendeu o projeto de anistia que será pautado por Hugo Motta em breve. José Múcio disse o seguinte, abre aspas, eu sempre defendi que deveria haver uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você mesmo disse. Se for tudo comprovado, que este pague. Se foi um golpe, quem organizou, que pague. Agora, e aqueles que tomaram os seus ônibus, estavam lá tirando fotos de seus celulares, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora, tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa e dar a mesma pena de quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá e encheu o movimento. Fecha aspas. É isso aí. O ministro está certo. E o direito à livre manifestação, como é que fica? E muitas dessas pessoas que foram condenadas nem na Praça dos Três Poderes estiveram. Foram presas no dia seguinte, lembra disso? Fora do flagrante delito, em frente ao quartel-general em Brasília. Como podem tratar essas pessoas do mesmo jeito dos vândalos que depredaram o patrimônio público? Como? Se o flagrante é permanente, então aquelas pessoas, aqueles sindicalistas que fizeram pior há um tempo atrás, invadiram a Câmara, colocaram fogo no Itamaraty e depredaram o Ministério da Agricultura, tanto no governo Temer como no da Dilma, deveriam ser condenados também a 17 anos de cadeia, ou não? Sendo que, nessa ocasião, sim, houve planejamento e organização criminosa patrocinada pelas centrais sindicais. Mas será que nessas ocasiões havia o patrocínio da USAID? Ou será que o resultado destas condenações de agora tem alguma coisa a ver com a agência nefasta americana? Vamos descobrir em breve, muito em breve. E vamos saber também quem estava recebendo o quê e que valor estava sendo depositado na conta de quem. Tudo isso será esclarecido em breve. Hugo Motta está seguindo um acordo que foi feito, que foi firmado, com o conhecimento do partido do presidente Lula, o PT. Então, qual o motivo de tanta surpresa por parte desses jornalistas consorciados? Estão acusando o deputado presidente apenas porque ele vai pautar o projeto de lei da anistia? No entanto, o Supremo Tribunal Federal já se prepara para analisar a constitucionalidade da proposta, o que pretende frustrar os planos dos interessados na proposta. E mesmo que o projeto seja aprovado na Câmara e no Senado, o STF terá a palavra final sobre sua validade, pelo menos foi o que disse o ministro Gilmar Mendes. Alguns ministros estão dizendo em conversas reservadas com alguns jornalistas que a proposta pode violar a Constituição, pois nem todos os crimes cometidos nos atos de 8 de janeiro são passíveis de anistia. Então veja que eles mesmos já concordam com a anistia a alguns condenados. Estão dizendo que nem todos os crimes cometidos são passíveis de anistia, é porque admitem que alguns são, sim, passíveis de anistia. Então,
que culpem os que foram comprovadamente pegos com a mão na massa e soltem aqueles que não tiveram absolutamente nada a ver com o que estão sendo acusados. A manifestação dos ministros serve para que os deputados aprimorem o texto do projeto de lei para que não haja nenhuma surpresinha. E há indícios de que nem todos os ministros da Corte Suprema compartilham agora da mesma ideia. Já se nota uma evolução nesse comportamento. O que não poderá acontecer é o mérito ser julgado pela segunda turma ou pela primeira. Terá de ser analisado em plenário, em votação aberta, com exposição dos votos e justificativas de cada ministro. É ou não é? Aí muita coisa pode mudar, como vai mudar. Agora, se sair para uma das turmas, não faz sentido. E para piorar a situação, só mais um pouquinho, a Transparência Internacional revelou nesta terça-feira um dado alarmante para o Brasil. O país atingiu em 2024 a sua pior colocação no índice de percepção da corrupção, registrando 34 pontos e ocupando a 107ª posição entre 180 países. Ou seja, o Brasil ficou mais corrupto nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos, de acordo com a Transparência Internacional. Está aí. Foi publicado hoje em tudo quanto foi lugar. O resultado representa uma queda de 2 pontos e 3 posições em relação ao ano anterior, ou seja, houve uma evolução. A cada ano que passa, o Brasil está mais corrupto, além de consolidar um recuo significativo em comparação com os melhores desempenhos do país na série histórica em 2012 e 2014. Por que será que o Brasil piorou nesse tempo, hein? Por quê? Nós vamos falar sobre isso logo depois do recado de nosso apoiador. Assim como vamos repercutir também as consequências para a economia brasileira e para o governo Lula depois que Donald Trump decidiu aumentar as tarifas para o aço e alumínio brasileiros. Esperem um instante só que a gente já volta. Até já. E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar a todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem, porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril.
Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090, 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril. E de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090, 0800 323 0090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Quem tem, tem medo. Essa é uma expressão bem conhecida do povo brasileiro. E as autoridades do país não são diferentes de ninguém quando o medo aperta. Finalmente, elas começaram a acordar para a realidade e estão baixando a cabeça. Manda quem tem mais poder. Acabou. Vai querer bater de frente? Tem que estar muito bem preparado e confiante de que vai vencer a parada. Caso contrário, o prejuízo vai ser imensurável. Estão preparadas as autoridades brasileiras? Pois foi isso que aconteceu. O governo brasileiro subestimou demais o governo de Donald Trump, que está há apenas 20 dias no comando do país americano. Imagine o que ele vai fazer em 4 anos de poder. Antes dele taxar o Brasil nas exportações de aço e alumínio, ninguém acreditava que o Laranjão iria partir para cima. Afinal, como disse Geraldo Alckmin, o vice inerte do Brasil, Trump já havia ameaçado antes e acabou poupando o país. Ele não vai fazer isso com a gente, pode ter certeza, pensavam essas autoridades, principalmente essa aí, ó, Geraldo Alckmin, achando que o americano é que nem elas, as autoridades brasileiras. Uou! Caíram do cavalo e o tombo doeu muito. O presidente Lula, que estava ameaçando a reciprocidade, disse em alto e bom som que se Trump taxasse o Brasil, ele iria taxar as negociações americanas também. Conversa fiada, rapaz. Cadê a coragem? Viu que não se trata de brincadeira não e que antes o governo brasileiro era amigo do governo americano. Agora essa amizade acabou. O governo brasileiro é inimigo, chamando Trump de todos os nomes mais horríveis no mundo. Pensaram que por ele estar no norte do continente, lá nos Estados Unidos, iria esquecer o que foi dito por aqui, embaixo? Não esqueceu. E cumpriu com o que prometeu. Desceu o sarrafo. E agora o presidente Lula vai partir para a recíproca, como querem os jornalistas marionetes? Claro que não, não vai. Veja o que disse hoje à tarde o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Veja. O governo federal já sabe o que você vai fazer em relação à taxação do aço. Então, no país tem uma discussão em relação a isso. O que o presidente Lula tem dito sempre, né, com muita clareza, outros países também, guerra comercial não faz bem para ninguém. Um dos avanços importantes no mundo nos últimos anos foi exatamente a gente constituir, né, um instrumento de diálogo entre os países, o reforço do livre comércio, o papel da ANC em relação a isso. O Brasil não estimula quem não vai parar nenhuma guerra comercial. Sempre seremos favoráveis a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio. Pessoal, acho que tá bom. Gente, obrigada. Diálogo. Vai baixar a cabeça e enfiar a viola no saco. É isso que vai acontecer. Não tem como dar resposta, porque ainda nesta segunda-feira o presidente Trump alertou que se o governo brasileiro vier usar a reciprocidade, vai se dar muito mal. As tarifas contra o Brasil irão aumentar automaticamente. Conosco hoje o nosso comentarista e professor Alfredo Bessoff. Alfredo, seja muito bem-vindo. O que você achou das declarações do ministro Alexandre Padilha, hein? Quem tem medo. Simples. Olha, em primeiro lugar, é lamentável a postura do Geraldo Alckmin. Realmente o presidente Trump já estipulou sanções ao aço brasileiro em 2019.
Mas lembre-se, naquela época, o presidente do Brasil era Jair Messias Bolsonaro, que tinha interlocução. E não tinha interlocução, Paulo e nossos amigos net-espectadores, no nível que o Bolsonaro tem hoje. Com o passar do tempo, o Bolsonaro se agigantou como liderança política mundial. Hoje, mesmo sem poder viajar, Paulo, se nós olharmos, hoje o Bolsonaro está em nível de liderança e representatividade de um Javier Milei, de um Trump, do cara lá, o Abascal da Espanha, o André Ventura, do Salvini, hoje da própria Meloni, do Orbán, do Netanyahu. Hoje o Bolsonaro não está mais sozinho. Mas lá em 2019, quando começou a afinidade entre os dois, observem que o Bolsonaro conseguiu evitar retaliações e supertaxações. O governo Lula não tem essa interlocução. Eu diria, Paulo, sem te bajular, porque você não precisa disso, talvez você tenha mais interlocução com pessoas do governo Trump do que o Lula. E você sabe do que eu falo. Sim. Certo? Seguramente você tem mais acesso a pessoas do núcleo do Donald Trump que o próprio Lula. O Lula fala o que quer, achando que as pessoas são imbecis, que nem os jornalistas brasileiros. Vocês, por acaso, já assistiram a alguma coletiva de imprensa de uma loira chamada Caroline? A pronúncia está certa, Paulo? Tá. A porta-voz do Trump. Que show, pessoal! E ela é novinha, Cada cara. vez que... 27 anos. E super inteligente. É admirável posicionada. demais. Ela colocou, e ela sabe pelas linguagens como agredir e atacar a esquerda. Ela aparece com um crucifixo no pescoço, as pessoas se preocupam mais com o crucifixo no pescoço do que com as pescoçadas que ela dá. Ela trouxe para dentro das coletivas da Casa Branca jornais alternativos, podcasters. Vocês têm noção do que isso representa? Eles estão tirando de dentro do Pentágono representações, havia escritórios das grandes empresas de comunicação e tudo isso está sendo limpo. Então você acha que o Brasil não está sendo monitorado lá fora? A posição do Alexandre do Padilha é de medo. É como você bem disse, quem tem, Paulo, tem medo e vai continuar tendo. Porque o trator do Trump, as pessoas às vezes não se dão conta, Paulo, que nós estamos hoje, dia 11, porque janeiro teve 31 dias, nós estamos com 22 dias de governo Trump. Sabe que as pessoas já pararam para pensar o que tudo o Trump fez? Para 70% dos norte-americanos, o Trump está cumprindo com tudo aquilo que ele prometeu ao povo. Ao contrário, aqui no Brasil, o Lula não está cumprindo nada. E o Alexandre, o Padilha, ele deixou muito claro que o Brasil está numa postura subserviente. O Brasil não tem cacife, Paulo. Não tem cacife para fazer o enfrentamento. E vou dizer passar um spoiler aqui para você, passar uma informação. A Argentina está avançando em um tratado de livre comércio com os Estados Unidos à revelia do Mercosul. O Milei irá para a ACIPEC, que acontece no fim do mês, e terá reuniões com o Trump e será recebido na Casa Branca, inclusive. Então, as coisas estão mudando de um tanto, Paulo. E aí você olha para a cara do Padilha e dá vontade de dizer, vai para casa, Padilha, sabe? Não tinha aquele bordão, vai para casa, Padilha? Pois é, está na hora do Padilha ir para casa. O Brasil virou um espectro de um país. Paulo, nós não temos hoje mais nenhuma relevância em nível mundial. As autoridades brasileiras não têm mais impacto mundial.
Quando um Zelensky manda o Lula calar a boca, você vê que o país chegou no fundo do poço. O próprio Zelensky, sabe, sai daqui, Lula, você só atrapalha. Então, Paulo, essa posição do Padilha é apenas e tão somente o reflexo de um governo que fala muito, mas que é medroso, que não tem proposta. O Brasil não tem um plano de desenvolvimento industrial, Paulo. O Brasil vive dos acasos e da generosidade da natureza. Nós não somos um país que tenha um projeto de desenvolvimento. Nós estamos sendo alijados de tudo. O futuro secretário-geral da OEA será o embaixador, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, o Ramírez, apoiado pelo Trump. O contendor dele, o Randin, é o atual chanceler, ministro das Relações Exteriores do Suriname, apoiado pela China. Olha a situação que nós estamos tendo. Só não percebe o ritmo alucinante das mudanças, Paulo, quem não consegue se olhar no espelho. Eu, para não ter esse problema, Paulo, olha aqui, ó, eu tenho sempre aqui do meu lado um espelho, tá vendo aqui, ó? Sabe? Para eu não achar que eu sou mais importante. Tá faltando espelho dentro do Palácio do Planalto da Alvorada e dentro da sede do PT. Antes de encerrar essa minha participação, Paulo, já que eu puxei o aniversário do PT, o PT fez a festa de 45 anos. E você sabe qual foi o assunto mais comentado? Bolsonaro. Claro. Um amigo, Paulo, eu digo para você, um amigo meu, eu vivi em Brasília há muitos anos, então você tem amizades em várias. Eu conheço um petista que eu reputo como honesto. E ele, inclusive, disse que só não abandona o petismo, que ele já está com quase 80 anos e não tem tempo de formar novas amizades. Eu disse, então abandona aquelas, mas tudo bem. E ele me falou, Alfredo, duas coisas. Primeiro, o prato principal da festa dos 45 anos do PT foi o Bolsonaro. E o segundo, a informação que você pode depois confirmar. O STF está ladrando muito. Não vai aprovar. Mas lá nos corredores, a grande dúvida que eles têm hoje, e esse foi a dica que ele me passou, eles não sabem o que fazer com o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes não aceita recuar. O Alexandre de Moraes quer continuar avançando. Tipo o Mike Tyson, que lutava só avançando. Então, hoje, eles não sabem exatamente o que fazer para controlar o Alexandre de Moraes. Deram muitas asas para ele. Mas eu quero te ouvir, porque senão eu vou gastar todo o meu vocabulário aqui. Não, o seu vocabulário é muito bem-vindo, né? A verdade é que o governo está lascado, né? O sistema está inteiramente lascado. E os caras continuam achando que o povo é burro. Nós estamos vivendo uma outra época, Alfredo, um novo tempo. O tempo da informação, a informação globalizada. Não é uma informação globalista, é uma informação globalizada. Hoje, ela está tomando o mundo, ainda mais agora com o impulso que o Elon Musk está dando nessa liberdade de informação, ela está circulando o mundo numa rapidez extraordinária. E aí o que acontece? As pessoas são obrigadas a se mostrarem como elas realmente são, os seus atos, as suas ideias, as suas ações, enfim, tudo. E o que essa gente que está aí não aprendeu isso. Essa é uma gente formada numa cartilha marxista que ficou lá no século passado. Eles não avançam, eles não sabem como avançar e continuam acreditando que o povo é tolo, Alfredo. Continuam achando que o povo é imbecil, que não consegue enxergar um palmo da frente do nariz como eles mesmos não conseguem. Você vê o presidente Lula falando, nós vamos taxar de volta. Como que vai taxar de volta? O Trump falou o seguinte, olha, se taxar de volta, já está taxando e muito, já taxa e muito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas se taxar de volta, Trump disse que as tarifas vão aumentar automaticamente, vão taxar a carne, vão taxar a soja, vão taxar tudo. E o Brasil se lasca inteiramente por causa da incompetência de um governo banana que está aí sem saber o que fazer.
Os caras não sabem o que fazer em todo lado. E as pessoas que estiveram envolvidas, se é que houve realmente alguém envolvida nesse processo que o Trump está prometendo revelar, que você teve o Mike Pence dizendo, né, botando ali os nomes, né, nos seus personagens, aí vai ficar complicado. Se isso acontecer mesmo, o que ele disse, vai ficar muito complicado, porque os nomes vão pipocar. E ele disse, ele falou em TSE, falou em nome de ministros que estavam envolvidos. Se esses caras estiverem realmente envolvidos, se esses atores estiverem realmente envolvidos, como nós dissemos no programa de hoje, ao meio-dia, aí acabou tudo, né, Alfredo? Tudo que foi feito até o dia de hoje terá de ser anulado. Tudo, inclusive todas as indicações para o Supremo, vai anular tudo. E o pior, isso não é fantasia, não. Esse é um problema do brasileiro. Achar que essas coisas só acontecem na televisão, na sessão da tarde. Não é. Agora os caras estão vendo que é realidade. A ficha está caindo. Se isso acontecer, o que eu digo que é pior, é que o governo que está aí, até o cartão corporativo terá de ser devolvido tudo que foi gasto. Vixe, tudo que foi gasto. Porque será tudo anulado. E aí o governo brasileiro, ou o Congresso brasileiro, vai ter duas opções. Ou uma, assume, estou dizendo em caso hipotético, né? Até então. Nós estamos falando de futurologia. Se vier a acontecer isso, o Congresso assume, como foi feito em 1964, e fica até o final, até chegar às eleições de 2026, ou se antecipa a eleição de 2026 para 2025. Tudo vai depender do que vier dos Estados Unidos. E da comissão que está sendo formada no Congresso, para a formação dessa CPI, né, da USAID. Porque se essa comissão se formar, ainda ontem nós tínhamos 90 assinaturas confirmadas, isso vai chegar a 140 rapidinho, os caras vão aos Estados Unidos e vão ter acesso aos documentos de lá. E se esses documentos forem tudo isso que estão dizendo por aí, eles chegarão ao Brasil. E aí quem deverá tomar atitude é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, mais especificamente, o Senado Federal. E se o Senado Federal não tomar as devidas providências, o que está garantido na Constituição, porque aí vai ser um ato de traição, Alfredo. De traição à pátria, isso é muito grave. Se o Senado não agir, os responsáveis, e você sabe de quem nós estamos falando, vão sentir os efeitos na eleição de 2026, porque 2/3 do Senado serão trocados. Mas mesmo assim, se os caras resolvem fazer como fez Nicolás Maduro na Venezuela e digam, não, aqui ninguém vai mexer, acabou, nós somos nós que mandamos, aí aqueles que recebem ordens estarão recebendo ordens ilegais, estarão prevaricando. Que fique registrado isso. Lá nos Estados Unidos haverá um julgamento, porque essas são as informações que nós já temos e conhecemos sobre as leis americanas. Haverá um julgamento e se forem os nomes condenados, os julgados condenados, terão que cumprir pena em território americano. E aí aqueles que estão lá envolvidos, os que são americanos, que fizeram parte disso, veja que Trump agora está mirando a educação e o Pentágono. Vai entrar no Pentágono agora, Alfredo. Imagine o tamanho. Vamos falar aqui, não vou nem falar a palavra para não ficar ruim na plataforma, mas imagine o tamanho dessa bagunça. Se ele encontrou só na USAID, já encontrou esse nível todo de corrupção, de safadeza. Imagine o que vem por aí, porque dentro do Pentágono, o interesse que muita gente tinha em fomentar a guerra pelo mundo para vender a indústria bélica. Imagine a situação. E imagine como foi o comando do governo de esquerda, dos democratas, dentro do Pentágono. Então, veja bem, os caras de lá serão condenados. Não vai passar ninguém em branco. Os caras serão condenados. Serão condenados por crimes que cometeram. E os crimes? Esses crimes
terão uma extensão. Quais foram as ferramentas usadas para o cometimento desses crimes? Os caras vão chegar no final da ponta. Aonde elas estiverem, na Alemanha, na França, na Espanha e também no Brasil. E aí, os responsáveis também sofrerão as consequências. E aí? Vão pedir extradição? Ah, mas só se mandar o Alan dos Santos. Ah, para com isso, né? Se você sair do Brasil, então você vai ser pego pela Interpol. Qualquer um. Inclusive os que deram proteção. Aí imagine o tamanho da dor de cabeça. Esses caras não conseguem acreditar que essa realidade está acontecendo, Alfredo, porque durante todos esses anos era sempre aquela história de não, aqui nós somos brasileiros, aqui tem um jeitinho da cervejinha, da picanha e coisa e tal, conversinha de pé de ouvido e se resolve tudo. Sempre teve isso na cultura brasileira, achando que essas coisas mais sofisticadas eram obras de Hollywood, de ficção científica, de novo, que só acontecem ali na sessão da tarde, na televisão, da televisão para dentro. E agora hoje o ministro Padilha, o vice-presidente Geraldo Alckmin, tiveram um estalo. Acordaram para a realidade e não, velho. Isso não é filme não, está acontecendo. A China, vão vender agora o aço para quem? E o Trump foi em cima, Alfredo. Estou tomando muito tempo, estou me alongando. Mas é importante, o Trump foi em cima, tocou o dedo na ferida. Os Estados Unidos são os maiores compradores de aço e alumínio do Brasil. Depois, em segundo lugar, ficou lá para trás quem vem em segundo lugar. Olha só, Canadá, México, Argentina, e aí vem a China em quinto lugar, velho. Em quinto lugar, o Brasil não vai conseguir se sustentar com isso. O que vai acontecer dentro do Brasil? As indústrias nacionais que trabalham com a exportação desses produtos vão ter que demitir. Vai haver uma recessão, por exemplo, o mercado financeiro e analistas de mercado, como, por exemplo, um importante economista do Banco Bradesco, falamos isso hoje pela manhã, já previu uma recessão a partir de junho deste ano, só que antes do tarifaço de Donald Trump. Agora, essa recessão pode começar um pouco antes. Como é que o governo brasileiro vai resolver isso? Sendo que até hoje, no seu terceiro ano de um mandato de 4, só piorou as coisas. Como é que vai resolver isso? Entendeu, Alfredo? Eu quero ouvir o seu raciocínio sobre isso também. Senão me alongo. Rapaz, não, deixa eu lá. Primeiro lugar, a questão das tarifas. Eu vou contar uma história, eu não sei se eu já contei para você, Paulo, da esposa de um amigo meu. Ele foi morar nos Estados Unidos e a esposa sonhava comprar um liquidificador. Um liquidificador produzido nos Estados Unidos e que lá nos Estados Unidos, para chegar até o Brasil, ela pagaria de taxas, tributos e sobretaxas, e o liquidificador ficaria no custo final de R$9.000. Eu imagino o luxo que seja. Só que quando ela chegou nos Estados Unidos, ela comprou por $200. Como então? Tente você ir para os Estados Unidos e comprar roupa e trazer na volta para ver se você não vai pagar taxação. Já pensou se o Brasil começar a fazer essa reciprocidade? Há muito calcanhar de Aquiles. Então, o Brasil, os brasileiros não se deram conta ainda, e eu venho falando isso, Paulo, desde 2015. Há um pêndulo. O pêndulo da história está indo para a direita. Mas não é só a direita política, é a direita do livre mercado, é a direita que luta para a volta da meritocracia, a direita que luta pela defesa dos valores judaicos cristãos. E na quinta e sexta-feira aconteceu em Madrid um evento maravilhoso dos patriotas, do movimento dos patriotas pela Europa, que é o grupo político do qual faz parte o Abascal, o André Ventura, o Salvini, o Netanyahu, o Orbán e outras figuras. Então, eles estiveram reunidos. A direita
está ocupando seus espaços. Porque nós precisamos entender, e aí nós vamos poder contextualizar, Paulo, essa situação. Com o final da Segunda Guerra Mundial, nós só tivemos o avanço da esquerda. Porque, veja bem, eu quero que as pessoas prestem muita atenção. Os ideários daquele que não pode ser nominado, os ideários dele, o antissemitismo foi vitorioso. E eu me lembro que no começo dos anos 90, eu, descendente de judeus, era chamado de nazista. Imagina só a situação. Você tem a pauta verde. O rapazinho lá protegia os animais enquanto os judeus iam para os fornos. Havia uma preocupação com a alimentação. Então, e tudo isso foi sendo a moeda única na Europa, esse mercado da União Europeia destruindo a personalidade das nações. Isso faz parte de um ideário que foi teoricamente derrotado em 45, mas que continuou vigorando. E a esquerda brasileira não tem capacidade, Paulo, de fazer essa compreensão, de fazer essa leitura. Porque essa leitura, ela obrigaria as pessoas a fazerem uma coisa que os alemães chamam de Weltanschauung, uma nova percepção do mundo. O que está acontecendo agora com as redes sociais? A espiral do silêncio está rompida. A chegada das redes sociais, Paulo, ela terminou com a espiral do silêncio, que era aquela teoria do silenciamento para não ser confrontado dentro dos grupos sociais. Hoje, se nós formos olhar, Paulo, as redes sociais conseguem potencializar a insatisfação e a realidade dos povos. Um canal que nem o Mundial Telenotícias, logo com 1 milhão de inscritos, você imagina o seguinte: quantos meios de comunicação não conseguem, esses oficiais, não conseguem atingir? Tem programa nosso aqui que passou de 500 mil de visualizações. A média das visualizações dos programas aqui do Mundial Telenotícias estão na faixa de 150 a 200 mil. Isso é algo fantástico. Por isso, pessoal, eu peço para vocês, observem. Nós não precisamos inventar nada, nós só precisamos trazer e expor, para que as pessoas façam julgamento. Nós nem precisamos julgar no lugar das pessoas, Paulo. Nós podemos trazer as pessoas para que elas reflitam, para que elas analisem. E esse é o grande mérito de canais como o Mundial Telenotícias e outros, que fazem com que as pessoas passem a refletir as informações. Elas não são mais consumidoras, elas são pessoas capacitadas a fazer a interpretação do que vão consumir. Elas viraram sommelier de notícia. A pessoa sabe separar, sabe. Hoje, por exemplo, as pessoas começam a saber que a BBC é uma empresa que recebeu dinheiro da USAID. Eu não sei a pronúncia que tu usa, que eu acho tão chique assim. Eu só. Tá, então você olha. Oh, meu Deus do céu. Aí você olha. International Development. Oh, yes, fine, thanks and you. Aí você observa, Paulo, você olha só. BBC. Você olha o New York Times, você olha a Deutsche Welle, a República da Itália, o Bild da Alemanha, você olha vários jornais, você olha o Le Monde. Eu ainda vejo gente usando o Le Monde sem lembrar que o Le Monde foi criado pelo Partido Comunista Francês lá nos anos 40. Então, Paulo, benditas redes sociais. As redes sociais não são só para informar. As redes sociais, pessoal, prestem atenção nisso, elas existem para nos capacitar, Paulo. Nós temos que ser capazes de interpretar uma notícia. E esse trabalho que você faz diuturnamente, que eu faço também, e tantos outros, Paulo, é fazer com que as pessoas passem a ser sommeliers de notícias, que elas saibam
De onde vem uma informação? Poxa, as agências de notícias, tá aí, France Press, recebendo dinheiro, o PI, El País, EFE. Pessoal, eu não quis nem... O ponto de vista do Paulo foi tão perfeito que eu quis buscar para um outro caminho. Mas eu quero que vocês aprendam a valorizar esses espaços onde você não está buscando notícia, você está buscando e você tem acesso a conteúdo para qualificar você para ter uma análise das outras notícias e da informação. Por isso, Paulo, já encaminhando para o encerramento, eu quero mais uma vez pedir, pessoal, inscreva-se no Mundial Telenotícias, tem o QR Code, pessoal, ative o sininho. Vocês não sabem a importância que veículos, que canais como o do Paulo, como o Canal de Brasília, como tantos outros têm para o amanhã. Porque esse é o nosso objetivo. Nós não trabalhamos para mudar o passado. Nós trabalhamos para trazer as informações do passado para que tenhamos como construir um futuro baseado na informação e na reconquista dos espaços da liberdade, da democracia, do desenvolvimento, do progresso e da fé em Deus. E a informação verdadeira, né, Alfredo? Já que você tocou nisso, é importante a gente mencionar uma coisa bem interessante que saiu também em tudo quanto foi lugar. O Sidônio Palmeira, que é o chefe da SECOM do governo, gastou R$1.100.000 apenas no mês de janeiro para impulsionar as ações do governo, nessa nova onda aí de melhorar a imagem do governo, né, e do presidente Lula, na meta. R$1.100.000. Veja, nós aqui trabalhamos com sangue da veia. Você sabe disso. Nós não recebemos dinheiro de governo, nós lutamos bastante. E ainda tem gente que critica os comerciais dos nossos apoiadores. É necessário ter esses comerciais, porque eles nos ajudam aqui. A gente está na luta. Há quanto tempo que a gente está na luta, né, Alfredo? A gente aqui, você lá no Canal de Brasília. E se a gente não tem o apoio dessas pessoas e o apoio dessa nossa audiência, não há razão de existência. E aí todos vão cair naquela onda do passado, onde todo mundo só tinha um único ponto de vista, que era aquele passado pelo governo, naquelas empresas consociadas que recebiam dinheiro e que você não podia fazer uma crítica sequer. Pô, por que não? Porque ele paga o nosso salário, aquela coisa toda. R$1.100.000 que a SECOM pagou para a meta impulsionar as ações do governo. Então, realmente é uma coisa bem interessante. Alfredo, eu gostaria de te convidar para você participar conosco no programa desta quarta-feira ao meio-dia, porque eu gostaria de falar voltar a tocar nessa questão do tarifaço de Donald Trump. Donald Trump não está errado, em momento algum. Nada, nada, nada. Eu vou só te lembrar uma coisinha aqui, amanhã a gente vai voltar a discutir sobre isso, mas ontem, na segunda-feira, a TV Globo, com seus programas aí, falando aquilo que o governo quer, estava... Primeiro que não está falando da USAID, né? Ou seja, não está falando da USAID, né? E o que botou para falar, falando ali, né, na Globo News, colocou um jornalista lá de fora, um correspondente, que foi fazer uma pergunta para uma transeunte, com uma pergunta já direcionada para aquilo que ele queria ouvir, e ela embarcou na dele. Nós falamos sobre isso no programa de manhã e vamos tocar aqui de novo. Ele chegou para ela e perguntou: poxa, você não viu o que os Estados Unidos estão fazendo? O governo Trump está acabando com a USAID, e aí milhares de crianças com AIDS morrerão. Você não acha isso horrível? E a mulher: sim, isso é horrível. Peraí. Se estão achando ruim, então que a Globo vai lá e coloque dinheiro na USAID. Criem, né, uma USAID, porque ela vai ser fechada. Os americanos criaram a agência era deles e eles têm o direito de fazer com ela
o que quiserem. Donald Trump tem o direito de fazer com ela o que quiser, porque é o dinheiro do governo americano, do pagador de impostos americano, que está servindo, indo para esses lugares. E o presidente Trump disse que é uma coisa assustadora, que em qualquer situação, por exemplo, em 100 transações, o que seria o próximo, o razoável, próximo do normal, seria você em 100 transações achar uma irregular. Só que no caso da USAID, foi justamente o contrário. De 100 transações, você encontrou uma regular, o resto é tudo irregular. Ele falou, vou mostrar isso para todo mundo. Acabou. E tem gente reclamando. Então, se está reclamando, vai lá, montem a sua agência internacional, onde nenhum país é dono, e cada país vai fazendo a sua contribuição. Aí a Globo, ao invés de criticar, vai ter a oportunidade de chegar lá e colocar dinheiro. Olha, estamos doando tanto. O Putin, a Rússia, a China, a França, do senhor Emmanuel Macron, pode chegar lá e colocar dinheiro. Por que não faz isso? A Espanha, por que só os Estados Unidos são obrigados a tratar deste assunto? Os Estados Unidos são um país como qualquer outro. Como qualquer outro. E o que Donald Trump fez foi o seguinte, vamos acabar com essa farra. Porque na hora de receber o dinheiro, o din-din, todo mundo quer, passa para cá o meu. Mas em troca, só criticam, é imperialismo, estão tomando conta do mundo e metem o pau. Trump falou o seguinte, basta. Vocês querem o nosso dinheiro? Então vocês têm que respeitar. Isso acontece em tudo quanto é lugar, Alfredo. Se coloca no lugar dele. Imagine você e as pessoas pegando o seu dinheiro, a sua aposentadoria, milionária. Não sou aposentado ainda. Não sou aposentado ainda. E criticando você, o Alfredo, entendeu? Fala isso, fala aquilo, mas na hora de pegar o seu dinheiro ali, tá ali, o Alfredo é importante. Para com isso, isso é hipocrisia. É gente sem vergonha. E o Trump não prometeu acabar com tudo, né? Ele disse que vai manter aquilo que for verdadeiro, que for digno. O que ele vai acabar é com a sujeira, é com a porcaria. Toda essa sujeira, toda essa corrupção toda vai acabar. E o cara não está nem recebendo salário por isso, hein? Donald Trump abriu mão do salário dele de $50 mil mensais, $50 mil mensais, abriu mão, porque ele falou que esse é o dever dele, ele quer servir ao país. E o Elon Musk é a mesma coisa, né? Os caras não querem receber, os caras estão ali para servir o país. E imagine o que os caras estão encontrando, estão limpando, estão lavando toda essa sujeira. Era isso que devia acontecer em todo o país do mundo, Alfredo. Todo mundo, isso é dignidade e respeito pela pessoa humana. Aquele que precisa, se os Estados Unidos têm dinheiro sobrando, eles vão ajudar. Mas não vão ajudar a derrubar líderes políticos populares de outras soberanias. Isso não. Não vão fomentar agendas globalistas de senhor George Soros, Bill Gates e por aí vai. Não. Imagine se você é um pagador de impostos e você sabe que o seu dinheiro está sendo usado por um monte de porcaria. Você vai aceitar, ao invés de ser usado em seu benefício, a seu favor, dentro do território em que você paga. Imagina. Veja, os caras no Brasil estão achando ruim. Então reduzem as taxações também das empresas americanas. Hoje de manhã eu citei um exemplo e vou citar. Está vendo esse microfone aqui, Alfredo? Isso é um Shure. Esse microfone aqui não é produzido no Brasil. Isso custa $500 nos Estados Unidos. Você sabe quanto fica para trazer esse microfone para cá? Para o Brasil? $1.500. Não. Chega a R$9 mil. Imagine a quantidade, os caras, além da conversão do dólar, o governo brasileiro ainda cobra 300% para se trazer um produto como esse. Mas, Paulo, como é que você tem um produto como esse? Quando você encontra alguém que está indo para os Estados Unidos, como custa $500, você tem condições de trazer dentro da sua cota? Beleza, eu levo. Porque se você for comprar
daqui. Lá você não tem condições. Você não tem condições de montar um canal como esse, de linha direta com o espectador para transmitir a verdade. Não tem. E você não tem um fornecedor no Brasil que produza, um fornecedor ou um fabricante no Brasil que produza um produto com essa qualidade. Não tem. Então aí o que se faz? Você, quando cria essas tarifas, é justamente para você proteger a indústria interna e incentivar o desenvolvimento. O governo brasileiro incentiva o desenvolvimento com isso? Muito pelo contrário. Cobra muitas taxas e o governo Trump disse, o Brasil é um dos países que mais cobram taxas dos Estados Unidos. Vamos dar para eles um pouquinho do remédio que eles gostam de dar para a gente. Vamos ver como eles reagem. Está aí. Vamos retribuir, vamos usar a reciprocidade. O Padilha disse, não vai não, filho. Vamos mudar tudo de ideia, baixa o tom aí, porque senão vai lascar tudo. De imediato agora vai haver um desemprego gigantesco, porque 25%, agora imagine, numa transação de bilhões de dólares, como o vice-presidente Geraldo Alckmin disse, que é a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos de 40 bilhões de reais, de dólares. Quando você coloca 25% em cima disso, são mais 10 bilhões de dólares, Alfredo. Quem é que vai ter condições de acrescentar nas compras, nessa transação, mais 10 bilhões de dólares? É um quarto. Claro que não. É melhor sair por aí e procurar outro fornecedor. E o que o Brasil vai fazer com isso? Com essa produção interna? Olha, caiu aqui o pedido, né, o número de pedidos, então nós vamos ter que reduzir a quantidade de funcionários. E isso é só um início. Imagine o erro dos caras. O Trump está errado? Não está. Ele está fazendo o que qualquer um faria se soubesse da verdade, da realidade. Entendeu, Alfredo? É bom que a gente vai colocando aqui as coisas, os pingos nos is para esclarecer, porque tem muita gente sendo mal informada. Isso é desinformação. O que essa imprensa aberta está fazendo, esses jornalistas, é desinformação. Entendeu? Mas eles podem fazer. Podem tratar de desinformação. Os outros não. Como é que entra nisso aí? Eu achei muito legal você lembrar a figura do passante. Isso é uma tradição da Rede Globo, né, e de outros meios de comunicação. Combina com alguém, olha, quando eu chamar você, você vem ali e responde isso. Se alguém ainda está acreditando nisso, eu vou lembrar que mude, evolua. Nesse processo agora, Paulo, nós temos que fazer nós temos que funcionar como aprendizes e ensinadores desse processo de mudança. As mudanças serão muito grandes. O Brasil, não sei se o Brasil não está preparado para nada, nenhum tipo de retaliação. Não adianta, por exemplo, se os Estados Unidos deixarem de comprar, nós não temos mercado interno, nós não temos mercado. Nós não temos alternativa. O Brasil, os governos brasileiros sucessivamente conduziram as nossas frentes de atuação no exterior à zona de conforto e a aliados ideológicos. Isso é muito complicado, Paulo. Mas eu penso que amanhã, ao meio-dia, nós vamos dissecar profundamente essa questão aí do efeito bumerangue, porque esse efeito bumerangue é muito importante. Paulo, eu sei que nós estamos chegando ao final e quero mais uma vez dizer, lembrar aquilo que você disse, apoie nossos patrocinadores, certo? Porque eu nunca vi ninguém reclamando de um anunciante na Rede Globo ou em outro meio de comunicação. Como nós temos essa franqueza com nossos net-espectadores, vamos lá, vamos apoiar, porque esses que anunciam para manter canais como o Mundial Telenotícias, esses são bravos aos quais nós devemos render sempre homenagem, sempre. Homenagem e respeito. E antes de encerrar, só lembrar, né, Paulo, se você ainda não está inscrito no canal de Brasília, passa lá e se inscreva que a gente também agradece. É isso aí, somos um time. Alfredo, obrigado, viu? E nos vemos de novo amanhã ao meio-dia.
Grande abraço. Confilando. Um abraço. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Essa é a segunda edição do Mundial Telenotícias. Espero que você tenha gostado. Se não, também tudo bem. Mas se gostou, nos dê um like e, o mais importante de tudo, se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda bastante a nos fortalecer para cada dia mais estarmos por aqui, trazendo sempre a verdade para você. Duela a quem lhe duela. Até amanhã, ao meio-dia. Tchau.